Aqui o Germano já tem pergunta chegando desde tudo bem? Antes de começar. Tudo bem você? Desde cedo está chegando pergunta. Desde cedo, né? O pessoal começa a mandar pergunta. Mas, ó, antes de eu começar as perguntas, eu não combinei. A gente faz programa, eu não combino nada que eu pergunto para ele aqui não, hein, galera? Não tem combinação. Às vezes aqui, tem não. surpresa aqui. Às vezes tem surpresa. Por quê? Porque confio nele, né, pô? Aí, ó. Eu quero tratar com o Germano, antes da gente entrar nas perguntas aqui, dessa história aqui, ó. A gente teve uma gestante, está no nosso site isso, é isso mesmo, Ale? Se tiver, pode pôr aqui também. A Elaine Ellen Ferreira Vasconcelos, você deve ter lido. Ela recebi essa notícia hoje pela manhã. Ela morreu na terça-feira, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ela foi, essa é a foto dela, olha só. Essa é a foto dela. Ela foi encaminhada para o Hospital Santa Helena, passando mal. Segundo as primeiras informações, teria tomado uma injeção de vitaminas numa farmácia lá no bairro Tijucal. O boletim de ocorrência diz assim, ó, a equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa foi acionada às 9 horas para fazer a liberação do corpo da gestante no hospital privado. Segundo os prontuários, a vítima teria usado medicamento injetável com efeito vitamínico e passou mal. A mãe e o marido da vítima acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que realizou os primeiros socorros e mandou para o atendimento hospitalar. Ela foi colocada direto na UTI, porém o bebê e ela morreram pouco tempo depois. Na farmácia foi informado que a vítima tomou medicação para sintomas gripais e queria aumentar a imunidade em razão da gravidez. O medicamento tomado pela gestante foi apresentado pelas proprietárias da farmácia, sendo recolhido uma caixa do produto usado pela vítima para perícia. Eu não quero que o Germano fale a causa da morte dela, mas eu quero que ele fale sobre a mulher nesse estágio de gravidez. Não sei, aqui na nota não fala se ela teve uma indicação médica para tomar essa injeção, mas pode sair tomando injeção assim, aplicando também ou não? Tem que ver, né? Aparentemente, pelo que eu recebi também, porque essa notícia rolou nos grupos de WhatsApp, né? E aparentemente ela teve uma reação anafilática, né? Então foi uma reação alérgica grave e que aí leva a um edema de glote. E aí para de respirar e aí... Tranca a garganta aqui? Tranca a garganta e ela parou de respirar e por isso que ela teve uma parada cardíaca. Essa foi a informação que me chegou até aqui agora. Então, assim, aparentemente, a anafilaxia, ela pode acontecer com mesmo substâncias que são corriqueiras. Então, pelo visto, ela tomou um polivitamínico ali, que é um complexo B com uma vitamina C, coisas que não teriam uma contraindicação de fazer na gestante, tá? Eventualmente a gestante faz. Sim. Agora, o ideal é que essas infusões, né, esses procedimentos sejam supervisionados em ambientes que sejam adequados para isso. Não sei a condição também da farmácia onde foi aplicada. Mas a orientação é que a gestante não... A gente não sabe aqui, porque a nota não diz se ela foi lá com uma receita médica. Tem que ver se ela teve uma indicação médica, né? Alguma coisa assim. Se foi por médico, enfim. Mas, aparentemente, pelo que me chegou até o momento, parece uma medicação corriqueira, que se usa, que em princípio não teria tido problema nenhum, né? Que, em princípio, não tem problema a ser usado, né? Agora, parece que foi uma fatalidade por uma reação anafilática que pode acontecer a algum desses compostos aí. Muito bem, vamos para as perguntas, então que já estão chegando aqui para o... Oi? A produção está querendo saber se você tem essa informação, se as farmácias podem aplicar injeções, vacinas, assim. Então, existe uma regulamentação de que algumas medicações que têm potencial anafilaxia não devem ser realizadas em ambiente extra-hospitalar, fora do hospital. Por exemplo, a gente vê uma medicação comum como a benzetacil, por exemplo, que tem uma chance de anafilaxia considerável, até não é tão irrisório assim. Ela, por exemplo, não pode ser aplicada em farmácia. Por quê? Por causa desse risco de anafilaxia. Então, assim, algumas medicações são liberadas, outras precisam ter uma responsabilidade técnica para uma... Eu me lembro que quando eu peguei Covid, você me passou uma injeção para eu tomar na farmácia. Eu cheguei numa drogaria, o rapaz falou, nessa unidade a gente não aplica.
mas na unidade tal nós temos um farmacêutico responsável especialista nesse tipo de procedimento. Aqui a gente não aplica. Provavelmente porque tem lá um equipamento para fazer um primeiro atendimento, um primeiro socorro, se tiver alguma anafilaxia, consegue Aí eu saí daquele estabelecimento, fui no outro e realmente lá tem para um mini laboratório lá, você entra, um farmacêutico te atende, foi uma farmacêutica inclusive, atende com todos os equipamentos para aplicar. Enfim, não estamos dizendo que a farmácia que ela tomou não tinha, tá? Estamos só orientando aqui os procedimentos. Não dá nem para dizer. Agora tem que ver. Algumas medicações que são aplicações endovenosas, intramusculares, precisa ter uma supervisão um pouco mais de cima, às vezes até com um médico do lado. Muito bem, olha as perguntas aqui. Boa tarde, doutor Germano. Por favor, me fala o resultado desse exame, se deu alguma coisa errada. Aqui, ó, vamos ver aqui. Primeiro, esse daqui é uma coisa que eu tenho falado. A gente passou por março, né? E a gente falou em março, que era o março azul, que era o mês de conscientização para o câncer de cólon, né? Para o câncer de intestino, isso. E aqui ela fez uma colonoscopia, que é uma endoscopia. A gente faz a sedação e entra com uma câmera para olhar o intestino. A endoscopia a gente entra por cima para olhar o esôfago, o estômago e o duodeno. E a endoscopia, a colonoscopia, a gente entra por baixo para olhar o intestino. Eu fiz esse trem aí, bicho. É bom, hein? É bom. Toma o remédio e dorme, normalmente, né? Na hora que eu acordei já tinha aí, não vi nada. Você não vê nada. Não vê nada. Aqui, ó. Aí ela mandou aqui, ó. E aí, então, foi identificado alguns pólipos que foram retirados, né? Colocou aqui, tá? E aí está escrito aqui, aguardar o anatomopatológico. Então, achou o pólipo, foi feita a retirada do pólipo, e aí tem que ver o anatomopatológico, que é a avaliação desse pólipo. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Aí mandaram avaliar e na avaliação veio que era uma coisa... Frequentemente, a gente encontra nesses pólipos ou um pólipo hiperplásico, que é normal, ou pode ser um adenoma, que é uma lesão pré-cancerígena. Então, normalmente, se deu adenoma aqui, isso significa que essa pessoa aqui retirou uma lesão que poderia, ao longo dos anos, virar um câncer. Seria isso aí, não? Essa verruguinha aqui, ó. Tá? Esse é o pólipo. Aí foi feita a polipectomia, ó, retirada do pólipo. Tá? E aqui também tinha um outro pólipo que também foi retirado. E aí ele até coloca a foto do pós-retirada do pólipo. Tá? Então é um exame muito bem feito, com uma boa qualidade técnica. Tem que aguardar o resultado final. Tem que ver o resultado. O que acontece muito é que as pessoas às vezes fazem o exame, o anatomopatológico, elas às vezes não pegam, não levam no médico. É muito importante que pegue esse daqui, leve no médico, porque às vezes... ou é uma lesão que poderia virar câncer, ou às vezes já é uma lesão cancerígena num estágio inicial, que às vezes você só tem que entrar de novo e ampliar essa biópsia. Então tem que ficar de atenção. Sempre que faz uma biópsia, tem que pegar o resultado e mandar no médico. Muito bem, tem que voltar lá. Não pode ficar sem. Boa tarde, por favor, confirma o nome do magnésio que ele falou para tomar para cãibra. Tem vários tipos de magnésio. Ele está atrás desse magnésio faz tempo já. Lá aqui em cima ele falou aqui, que magnésio que você falou, você lembra? Não? A gente tem vários tipos de magnésio que a gente pode usar. Tá? O principal é o magnésio quelado, que é o magnésio mais disponível para a gente absorver. Tá? Então, quando a gente quer, por exemplo, que a pessoa tenha um sono melhor, a gente pode usar o magnésio inositol. Quando a gente quer que a pessoa, por exemplo, tenha uma melhor disponibilidade para o cérebro funcionar melhor, a gente usa um magnésio treonato. Tá? Mas o magnésio quelado para a pessoa que está com cãibra é uma excelente opção. Muito bem, eu estou procurando aqui a outra pergunta que mandaram antes do programa. Aí, rapaz, aí eu já não acho mais, né? Começa a chegar um monte aqui. Eu já não consigo achar as outras que chegam. O que ela mandou falar aqui? Acho que ela... Residencial Sicília, deve ser. Ela foi fazer uma filmagem, viagem... Não, isso aqui é outra história, né? Esse não tem a ver com saúde. É que tem vários assuntos, agora eu não consigo achar, né? Mas, enfim, outra coisa que eu quero falar com o Germano aqui, já é uma coisa que está acontecendo normal, é que as crianças estão dando entrada nos postos de saúde, enquanto ele responde, eu tento botar a casa em ordem aqui, estão entrando nos postos de saúde com dor de garganta. Muito quadro de dor de garganta, dor de ouvido, febre às vezes persistente, 3, 4, 5 dias.
tosse, as crianças estão pegando muito essa gripe recentemente. Eu até coloquei um videozinho no meu Instagram, onde eu coloquei ali uma suplementação básica para as crianças, para a gente melhorar a imunidade, tá? Porque adulto a gente também ou só criança? Adulto também, pode usar, Agora, o que está acontecendo é que as pessoas estão pegando muito essa gripe, esse resfriado que está dando aí. E aí, na semana passada saiu uma história de que os pronto-atendimentos estavam todos lotados e que deveria se suspender as aulas e tal, e acabou que a gente acalmou um pouco o povo. O furor, né? Não é assim, nós não estamos numa epidemia, numa pandemia de doença grave, a gente não está tendo muitas doenças graves, mas aquela febre que começa e dura mais de 3 dias, tem que ser avaliado por um médico. 40 graus, já é uma febre mais alta, a partir de 39 graus também, tá? O que acontece muito é que a pessoa, às vezes, a criança tem febre, hoje é o primeiro dia de febre, a criança com uma dor de garganta, uma febre, a pessoa já leva no pronto-atendimento e isso acaba sobrecarregando o pronto-atendimento. Só dá aquela medicação que as mães pais já sabem, né? Às vezes usam sintomático, dá uma observada, a febre que dura mais de 3 dias, ela é uma febre que precisa ser avaliada. Aqui, ó, doutor Germano, algum risco, alguma alteração no aguardo? Vê o meu, plaquetas 426.700, ela manda aqui. Eu não entendo nada, ainda bem que você é médico mesmo. Aí, ó, a gente tem que avaliar, quando a gente pede o exame, a gente tem que avaliar exatamente o que a gente quer saber. Eu costumo dizer que quando a gente faz um pedido de exame, esse exame está respondendo uma pergunta, né? Então, a gente tem que pegar esse exame e ver de quem que ele pertence. Quais são os hábitos dessa pessoa, o que ela está querendo, qual o objetivo dela, para a gente dar uma olhada. Aparentemente aqui, a criança de 5 anos está com exames aparentemente adequados. Tá? O que a gente observa, talvez, um pouco essa hemoglobina glicada que tem que estar um pouco mais baixa. Isso daqui é a média de glicose dos últimos 3 meses. Tá? Mas a gente tem que avaliar quem que é a criança, quantos quilos tem, como que é o hábito alimentar. Tá? Isso tudo a gente avalia. Que mais aqui? O farmacêutico me passou esse aqui para arrumar bumbum do meu bebê. Para arrumar bumbum. Para arrumar bumbum. Arrumar bumbum é boa. Glicemix. Para arrumar o bumbum. Laxante natural. Supositório de glicerina. Esse remédio aí é quando a pessoa tem tá constipado, né? Tá com. A gente usa às vezes em criança. Isso aqui está dizendo lá em cima, ó. Né? Olha lá, ó. Boa tarde, quero fazer uma pergunta para o doutor Germano. É normal criança de 1 mês ficar 4 dias sem fazer cocô? Então, criança de 1 mês, se tiver em aleitamento materno exclusivo, quer dizer, tá só tomando leite do peito, pode ficar 4, 5, 7 dias sem evacuar. Tá? Se tiver só com leite do peito e se ela não tiver incomodada, né? Se ela não tiver muito chorosa, se não tiver com uma distensão abdominal, tá? Por isso que é importante fazer a puericultura, que é essa consulta da criancinha que nasceu, a gente avalia ela com 15 dias, depois reavalia ela com 1 mês, depois avalia ela mensalmente até o 6º mês, para a gente ver essas orientações. Então, se ela tiver só no peito, 4 dias sem evacuar não é muito problema se ela não tiver com muito comprometimento, assim, né? Se não estiver chorando, se não tiver com a barriga distendida, tá bom? Olha aqui, ó, gostaria de tirar uma dúvida com o doutor Germano. Se é mito ou verdade, se tomarmos um medicamento, Comp, ele botou não sei o que é, e logo em seguida... Comprimido. Comprimido, né? Logo em seguida tomar um cafezinho. Ele poderá tirar o efeito do remédio. Se for assim, Zil, que eu estou na roça, porque o que eu tomo de café já foi para o espaço, os remédios que ele me passa. Perde o efeito ou não? Depende. O café ele pode influenciar na absorção de algumas substâncias, por exemplo, como o ferro, por exemplo. Então, por exemplo, a pessoa que tem um ferro muito baixo, tem uma ferritina baixa, uma tendência para uma anemia, ou está mesmo com anemia e está repondo ferro, a gente fala, não toma o ferro próximo do uso do café. Não toma o café próximo da alimentação, do almoço, por exemplo, porque isso pode diminuir a absorção de ferro da alimentação. Aquela história de tomar com leite. O leite também diminui a absorção do ferro. Também diminui? Por que tem que tomar esse remédio com leite para não dar problema no estômago? Isso é o que é mito? Não, então, alguns remédios podem dar uma irritada no estômago e o leite, para algumas pessoas, pode acalmar um pouco essa irritação. Então, surgiu essa ideia aí, mas não precisa.
Não precisa. Não precisa. Bom, deixa eu tentar pegar uma outra aqui, ó. Deixa eu clicar em cima. Bom dia, quero saber do doutor o que é leucocitose. Leucocitose é um aumento dos leucócitos no sangue. Os leucócitos são as células brancas que combatem infecções. Então, se você está combatendo uma infecção, seja ela viral ou bacteriana, é normal que os leucócitos aumentem. Agora, leucócitos é toda uma categoria de células de defesa do organismo. Então, a gente tem que avaliar se essa leucocitose, esse aumento dos leucócitos, ele é por aumento de neutrófilos ou por aumento de linfócitos. E aí a gente tem que avaliar quem que é a pessoa, quais são as queixas. Uma leucocitose pode indicar, por exemplo, uma infecção bacteriana grave, que talvez precise tomar um antibiótico. Então, tem que avaliar o caso certinho. Tem mais uma aqui chegando, deixa eu ver o que é aqui, ó. Minha filha, ela está com tosse há um mês. É outra pessoa, mas no mesmo zap. Minha filha está com tosse há um mês, já dei de tudo, coide, azitromicina, antialérgico. Posso dar. Ela não parou de tossir. Coide D ela deu, coloca aqui. Tá. Essa é tal da automedicação, né? Não dá para automedicar, não dá para medicar a criança sem avaliar, tá? Porque assim, ó, você tá com a tosse persistente, pode ser uma asma, por exemplo. E aí o tratamento da asma precisa ter toda uma mudança de estilo de vida, tem que mudar às vezes alguma coisa no ambiente do quarto da criança. Então tem que avaliar, tá? Se tá com tosse há um mês, tem que avaliar essa criança, ouvir o pulmãozinho para ver se está tendo algum comprometimento como uma asma e tratar. Aqui ele quer saber aqui, ó. Pastor Daniel Jardim Costa Verde, não come feijão. O que pode substituir o feijão? Eu não sei o que eu faria sem o feijão. Não como todo dia, mas eu amo feijão. Eu não como feijão. Você não come feijão? Você não gosta de feijão? Não gosto muito de feijão. Não gosta? Não. Eu adoro feijão. Não como todo dia, né? Não é hábito comer todo dia, mas o que pode substituir o feijão? O resto da comida. Aquela história de que ele tem ferro, aquela história Ele tem ferro, tem fibra, tá, mas não faz muita falta, não. Tem gente que não come e não tem problema nenhum. Feijão engorda, não? Se comer demais, tem carboidrato. Então, a gente tem que sempre controlar. O caldinho engorda, não? O caldinho não. O caldinho é bom. Não, essa aqui é mesmo de outra, dizendo que levou na UPA, tá com o pulmão limpo. O que ela faz? É difícil, né? Tem que avaliar, tá? Infelizmente, a gente tem que ver certinho para ver se precisa fazer uma inalação. Frequentemente, às vezes a gente lava o nariz, a gente faz uma inalação com soro, às vezes melhora. Agora, se está tendo a tosse frequentemente, tem que ouvir esse pulmão aí. A hora voou, agora que eu vi ali, a gente vai conversando aqui, ela, mas tio, vamos ver. Minha filha está tomando Caloba e fiquei com dúvida ao dar para ela. Ela tem 3 anos, pesa 18 quilos. Como devo dar? É para imunidade? O Caloba, ele é um fitoterápico que tem uma boa resposta na parte imunológica de crianças. Então, tem que ver a dosagem exatamente, na própria bula a gente tem ali. Então, tem que ver se está indicado tomar e, se está indicado, usar por um tempo para ver se melhora a imunidade. No caso, se ela começou a tomar porque ela está tendo muita infecção respiratória, talvez seja uma boa opção. Eu falei que era útil, eu vou te ajudar, você que está sobre esse manipulado aí, ó, xarope sabor morango, 30 ml, fica no valor de R$40, como um suplemento é manipulado. O que ele me diz? No caso, seria para minha filha de 8 anos, eu pensando nessa virose que está acontecendo aí. O doutor me diz dessa concentração, por gentileza, por favor, me responde. Então, aí, Germano, bom, aqui tem algumas suplementações que a gente eventualmente não precisa fazer para crianças que não têm deficiência. Às vezes a vitamina B12 talvez não precise, a vitamina B6 às vezes não precisa. Então a gente tem que avaliar certinho qual a indicação exatamente. Tá? Por que o médico receitou, por que o médico receitou nessas concentrações? Tem que avaliar aí qual que é o peso da filha, tal. Então, a dosagem exatamente, ela tem que partir de uma consulta médica. Não tem como a gente... Gente, eu sei que vocês ficam desesperados aí, né? Para ele responder a pergunta de ser, mas olha meu tempo como tá ali, eu não fiz nem o primeiro intervalo ainda, ó. A colite, ele se trata com antibiótico? O que é colite? Depende. A colite é uma inflamação, tá? No intestino grosso, tá? É uma inflamação no intestino grosso. Se ela foi identificada, por exemplo, numa colonoscopia, que é aquele exame que a gente falou mais cedo,
ela tem que, provavelmente foi feita uma biópsia, tem que avaliar se essa colite, por que ela está acontecendo. Pode ser uma parasitose, a gente tem que tomar às vezes um antiparasitário ou um antibiótico, tá? E tem que ver principalmente a queixa da pessoa. Se a pessoa está tendo diarreia, se tem sangue nas fezes, como que tá, se tem muco, tá? Porque se deu a colite, pode ser algum processo inflamatório, às vezes autoimune, às vezes de uma infecção. Então a gente tem que observar o paciente, ver as queixas do paciente e analisar o melhor tratamento para ele. Germano, obrigado pela sua presença aqui. Olha a hora que foi, bicho. Ó, não dá, eu sei que você vai ficar chateado comigo, mas corre no Instagram dele lá, @Dr. Germano Alves, manda as perguntas para ele, tem caixinha de pergunta no Instagram dele, você pode, quiser saber de consulta, tá tudo lá, tá bom? Tudo Hoje lá. A gente estourou bem o tempo com ele aqui, tem muitas outras perguntas, mas infelizmente, olha lá, não vai dar pra gente responder a todas. Não tá aparecendo aqui que eu tô com 3 mensagens marcadas aqui, ó, tá vendo? Ó? E aí elas empurram as outras para baixo, mas a sua, infelizmente, vamos ver se a gente ele consegue responder no Instagram dele. Corre lá agora, @Dr. Germano Alves. Obrigado, hein, Germano? Boa Valeu, tarde. meu amigo. Boa tarde.